Eclesiastes 12, 10, 11, 12 e 13. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor é a retidão, e o escrito é a retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E de mais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é a carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. Eu queria trazer ênfase para nós o versículo de número 13, que diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui essa noite. E quando o irmão Leonardo me trouxe esse convite, ele disse para mim: pode ficar à vontade, mas eu gosto de seguir o tema. Às vezes não é possível porque a inspiração não vem, às vezes a gente está fraco, né? A verdade é essa. Mas graças a Deus que Deus falou no meu coração em cima desse texto. E eu quero trazer para os irmãos aquilo que Deus ministrou primeiramente comigo. Amém? Amém. Irmãos, como alguns já sabem, mas aqueles que não sabem tomarão conhecimento agora, Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Salomão, que foi o terceiro rei. Salomão, ele é filho de Davi. Salomão foi conhecido por sua grande sabedoria. E por que não dizer que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e não precisa se machucar, ou não precisa de maneira escancarada, que dizer, quebrar a própria cara para aprender. Salomão, ele passa alguns ensinamentos para que não seja necessário nós quebrarmos a nossa cara. É isso que ele está dizendo no livro de Eclesiastes. Salomão escreve pelo menos outros 2 livros. Ele escreve alguns salmos, mas ele escreve pelo menos alguns outros 2 livros. Ele escreve primeiro, no início de sua vida, como costume dos judeus. Eles dizem que no começo da sua vida, na sua juventude, ele escreve cantares, ou melhor, cântico dos cânticos, ou cânticos de Salomão, cantares de Salomão. Ele escreve esse livro no início de sua vida, e são cartas apaixonadas de um homem apaixonado por uma mulher. E nós lemos e meditamos nessas cartas como o próprio Deus se apaixona, a maneira do relacionamento de Deus com a igreja, o relacionamento de Jesus para com a igreja. O segundo livro que Salomão escreve é o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que traz muitos ensinamentos. Talvez fosse Salomão escrevendo ali grande parte de sua sabedoria para nos ensinar muitas coisas. O livro de Provérbios, ele nos ensina muitas coisas e às vezes até deixa a gente muito reflexivo sobre como devemos levar a nossa vida. Mas a verdade é que o melhor, até pela visão de Salomão, livro que ele escreve, ele é o livro de Eclesiastes. Por quê? Porque pelo entendimento, pela leitura, pela compreensão, Eclesiastes é o último livro que Salomão escreve. Ele já está no final de sua vida, ele já passou por muitas coisas, já é um homem vivido, tem bastante experiência, e ele está falando, dando conselhos
principalmente para quem ainda é jovem. Tanto que no capítulo 18, que foi onde nós lemos, ele começa falando sobre a velhice. E quando ele fala sobre a velhice, ele traz uma metáfora, que talvez seja uma metáfora, uma alegoria, das mais difíceis compreensões da Bíblia. Ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, ele fala: lembre-se do teu Criador enquanto ainda for jovem, porque depois, quando você ficar velho, os dias serão maus. Você terá vontade de fazer, mas não vai conseguir fazer. E ele começa a dizer: antes que escureça-se o sol e a luz da lua e as estrelas tornem a vir nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem as guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. Eu vou traduzir para a gente entender aqui. Salomão está fazendo uma comparação, entenda. Eu vou falar simples, bem rapidamente, dessa comparação que ele está fazendo, só para a gente entender. Quando ele fala que os moedores vão se cansar e eles vão se tornar poucos, ele está falando que quando a gente for se tornando velho, os dentes vão começar a cair, os moedores se tornarão poucos e já estarão cansados. Quando ele fala que aqueles que olham pelas janelas, a luz já não vai ser o suficiente, ele está dizendo que a nossa visão, naturalmente, pela idade, vai começar a ficar escura. Nós vamos perder o poder de visão. E Salomão está tentando ensinar. O capítulo 12 do livro de Eclesiastes é o último capítulo desse livro. Ele está tentando ensinar e dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês ainda forem novos, ou melhor, enquanto vocês ainda tiverem saúde, enquanto vocês ainda tiverem condições, força, faça aquilo que eu chamei vocês para fazerem. Não faça como eu. Salomão está dizendo o seguinte: eu já estou velho, eu já estou cansado. Se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu não posso. Mas vocês que ainda têm força, vocês que ainda têm o vigor, façam valer a vida de vocês. Entenda, eu estou só na introdução, daqui a pouco eu piso no acelerador. Salomão está dizendo assim, entenda, Salomão não está falando sobre as riquezas que ele teve, Salomão não está falando das mulheres que ele teve, Salomão não está falando dos prazeres que ele conquistou, Salomão não está falando das construções, dos palácios, Salomão não está falando nada disso. Pelo contrário, Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, por muitas vezes ele fala que tudo isso é vaidade, a vida é vaidade, tudo isso é passageiro, nada disso importa. Antes, meu Deus do céu, a gente lê o versículo 13, antes dê ouvido, porque o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em primeiro lugar, tema a Deus e guarde os mandamentos dele. É muito bom ter dinheiro, é muito bom conquistar muitas coisas, mas em primeiro lugar deve estar o nosso temor a Deus, a nossa vida consagrada, a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, buscando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele fala sobre a vida debaixo do sol, e a vida debaixo do sol é a nossa vida na terra. Mas ele não deixa a gente se esquecer que a vida debaixo do sol é a que leva a gente para viver a vida acima do sol. A vida que você leva aqui na terra é a que vai dizer se você tem condições de viver ao lado do Pai. Glória a Deus. Eu vou pregar no tema, meus irmãos. Se vocês quiserem acompanhar na leitura, pode ficar à vontade. O capítulo 12, versículo 10, ele começa dizendo, é praticamente o último conselho de Salomão desse livro. Ele começa dizendo: procurou o pregador achar palavras agradáveis. O pregador aqui é Salomão. Salomão tinha o costume de se reunir, por isso que o livro se chama Eclesiastes. Eclesiastes vem de Eclésias, e Eclésias é reunião, assembleia. Ele gostava de reunir, de falar e dar conselhos. Por que não? Alguém tão sábio não
compartilhar de sua sabedoria, ele gostava de reunir, dar conselhos. Ele está dizendo que ele, como pregador, procurou palavras agradáveis, mas o escrito, mas a pregação foi retidão, palavras de verdade. Salomão está dizendo que ele, como pregador, ele tentou até agradar as pessoas, ele tentou trazer uma mensagem que não fosse ferir as pessoas, ele tentou trazer uma mensagem que não fosse atingir a alma daqueles que estavam ouvindo. Só que, meus irmãos, ele terminou a primeira frase dizendo que a retidão está no livro e a palavra é a verdade. Meus irmãos, pregador de verdade não é aquele que procura agradar através das palavras, mas aquele que prega a verdade, doa quem doer, queira ouvir ou não. Ele está pregando e está dizendo o seguinte: eu vou pregar e vou falar a verdade. Eu sei que eu, como homem muito rico, muito sábio, talvez vocês quisessem ouvir a senha para ficar rico, talvez vocês quisessem pegar o código para alcançar as minhas riquezas, mas eu não vim entregar código, não vim dar senha. Eu vim dizer para vocês que a verdade ainda é a verdade, a palavra ainda é a palavra. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem ouvir e aquilo que agrada ao ego delas. Pessoas querem ter o seu ego massageadas, mas a verdade ainda precisa ser pregada. Glória a Deus. O púlpito não é palco e pregador não é animador de plateia. Nós precisamos voltar para a retidão da palavra. Chega de viver o tempo em que a gente vem para a igreja para recarregar as baterias, para ter uma semana abençoada, para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Não, a igreja é o lugar que você vem para entregar o teu culto, a igreja é o lugar que você vem para entregar o teu coração, a igreja é o lugar que você vem para se derramar na presença do Senhor. Salomão começou dizendo: eu até tentei agradar, não consegui. A palavra foi a palavra de verdade, e eu louvo a Deus porque João escreveu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Enquanto o pregador não agrada aqueles que o ouvem, mas prega a verdade, as almas são libertas, os cativos e oprimidos livres. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou continuar pregando, meus irmãos. Versículo 11. Não se perca. Versículo 11. Ele diz que as palavras dos sábios são como aguilhões. Irmãos, o aguilhão é um instrumento usado na agricultura, ou pelo menos era utilizado, não sei se ainda utilizam hoje, mas na linguagem de Salomão, no tempo de Salomão, o aguilhão era um instrumento utilizado na agricultura, que sabe como é que serviam? Enquanto os bois estavam amarrados, arrastando, o homem, o agricultor que estava atrás do boi, enquanto o boi queria se desviar do caminho, ele via com o aguilhão e feria o animal para ele voltar para o caminho correto. Meu Deus do céu, sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: as palavras dos sábios às vezes podem nos ferir. Eu até tentei agradar vocês, mas eu vim com a mensagem, a pregação foi a verdade, e a verdade pode até te ferir, a verdade pode até te confrontar, mas é a verdade que te fere, que te confronta, que te traz de volta para o meu caminho. Glória a Deus. Eu preciso agradecer a Deus por todas as coisas, até mesmo pelas feridas. Meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou glorificar a Ele pelas minhas feridas, porque talvez
talvez sem as feridas que Ele fez em mim, eu não estivesse aqui hoje. Se Ele não me ferisse, eu já tinha desistido do caminho há muito tempo. Se Ele não me machucasse, eu não estava na presença dEle. Eu louvo Ele até mesmo pelas feridas. Eu vou pregar para você essa noite: as tuas feridas não são para te matar, mas são para te trazer de volta. No final disso tudo, você vai olhar para você mesmo e dizer: as feridas se tornaram cicatrizes, e elas são meu testemunho para dizer: a palavra me feriu, mas me trouxe de volta, me trouxe de... Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Glória a Deus. São as feridas. Não tem como ser cristão e não ter feridas. Não tem como ser cristão e não ter marcas. Vou continuar pregando, versículo 11, ele vai além, ele diz que as palavras são como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras são como pregos que são enfincadas, as palavras de verdade. Meu Deus do céu, é isso mesmo? Eu vou pregar, meu Deus do céu, quando a palavra não é de verdade, você até levanta a mão da glória, rodeia e sapateia, mas vai embora depois de 2 semanas e esquece. Mas quando a palavra é de verdade, ela é como um prego no teu coração, e você não se esquece mais. A palavra da verdade foi pregada, implantada, está no teu coração, a semente foi lançada, e se a terra for boa, ela vai frutificar. A semente vai frutificar. Glória a Deus. Ele vai dar um conselho dele mesmo. Demais disso, meu filho, fica atento. Não há limite para fazer livros. Eu posso continuar escrevendo. Mesmo velho, não existe limite. Eu posso continuar escrevendo, falando tudo o que eu disser. Toda a minha sabedoria eu posso despejar. Mas do que adianta eu ensinar tantas coisas para vocês? De tudo o que vocês têm ouvido, desde Cantares, desde Provérbios, de tudo o que vocês têm ouvido, versículo 13, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. E quando ele fala homem aqui, meus irmãos, ele não está falando de homem masculino, sexo masculino, não. Ele está falando do ser humano de caráter limpo e cristão. O dever de todas as pessoas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No livro de Provérbios, Salomão traz muitos ensinamentos que até muitos empresários hoje em dia usam para prosperar em suas empresas. São muito bons provérbios que podem ser aplicados na nossa vida cotidiana, mesmo sem você ser cristão e professar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Se você quiser aplicar os ensinamentos que Salomão, através de Provérbios, você pode aplicar. Vai ser uma pessoa bem sucedida. Só que ele está dizendo o seguinte: tudo que eu escrevi foi muita coisa, muitos ensinamentos. Antes de tudo que eu escrevi, guarda em primeiro lugar isso: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Quer ter sucesso na vida? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Quer ter uma família bem sucedida? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Quer ser alguém de sucesso? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Você quer chegar no final da vida, no dia do julgamento, assim como Salomão diz no versículo 14, ele diz:
porque Deus há de trazer o juízo, e de toda a obra, e até de tudo que está encoberto, quer que seja bom ou quer que seja mal, Deus vai trazer o juízo. Se você quer ser bem sucedido no dia do juízo de Deus, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O segredo da vida bem sucedida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Deus está procurando aqui essa noite as pessoas que vão tomar a decisão de, em primeiro lugar, temer a Deus e guardar os mandamentos dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, por favor. Glória a Deus. A gente vai louvar. Salomão, ele está dizendo: tudo que eu tenho, vocês olham para mim e me admiram pela minha riqueza, olham para mim e me admiram pela minha sabedoria, mas tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade. Aleluia. Eu queria ser jovem mais uma vez. Salomão está dizendo: eu queria ter vigor e força mais uma vez. Para ficar rico de novo? Não. Para ter muitas mulheres de novo? Não. Mas para servir a Deus com toda a minha força. Salomão tem muito conhecimento para passar, mas ele passa e de tudo que ele já ensinou, tudo que ele escreveu, tudo que ele pregou, tenha isso no teu coração: tema a Deus e guarde os mandamentos dele. Feche os seus olhos, vamos louvar, vamos orar em forma de louvor. Canta assim comigo.